Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser, e fazer no mundo acontecer. Vou sair pelas ruas, pelas praças, vivendo o evangelho com fervor. Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães, fazendo a vontade do Senhor. Ensinamos ao Pai Francisco a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando bom jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz bem queremos ser, e fazer no mundo acontecer. Na avenida ou em cada esquina, ser franciscanos com ousadia e sem demora, ter uma ordem penitente a caminho, sendo cego filhos da misericórdia. Ensinados, ó Mãe Clara, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando bom jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser, e fazer no mundo acontecer. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando bom jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser, paz e bem fazer acontecer. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Paz e bem. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais essa live da nossa regional, OFS Regional Sudeste 1, Minas Gerais. Nós hoje estamos aqui completando mais uma live desses nossos encontros distritais virtuais. Essa é a nossa 7ª live e vai falar sobre o franciscano e a franciscana nas eleições 2020. Meu nome é Leandro, eu estou falando daqui de São João del Rei, Minas Gerais, e pertenço à fraternidade Nossa Senhora de Lourdes, daqui de São João. Além disso, eu estou como coordenador do serviço JPIC da nossa regional Minas Gerais. Serviço JPIC, que é Justiça, Paz e Integridade da Criação. A nossa live de hoje é um tema típico do nosso serviço JPIC. Mas eu não estou sozinho aqui, né? Vocês estão vendo aí que eu estou muito bem acompanhado. Boa tarde, Lorena. Tudo bem? Boa tarde, mano. Paz e bem. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lorena. Eu sou da Fraternidade Monte Alverne de São João del Rei. Eu estou na Jufra desde 2012 e há pouco tempo eu fui admitida no FS. E estamos aí, né? Estamos aí nessa conversa, vamos construir junto. E agora se apresente, Lilian. Boa tarde, gente. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lorena. Eu sou Lilian, estou falando aqui de Belo Horizonte. Faço parte aqui do coletivo arquidiocesano de Fé e Política. Participo também de uma irmandade, que é a Irmandade dos Mártires da Caminhada. Uma irmandade que nós temos buscado construir a memória e a história, né? Dos nossos irmãos e irmãs, leigos, né? E religiosos que morreram na defesa da vida, da justiça, né? Preservando aí um sonho do Pedro Casaldáliga. E sou também socióloga de formação e estou muito feliz com o convite para esse bate-papo nosso aqui, nesse fim de tarde de domingo.
Tomara que a gente tenha boas reflexões, boas partilhas. E eu queria chamar agora o Washington para ele se apresentar para a gente também. Pois é, boa tarde, irmãos e irmãs. Eu sou o Washington aqui de Uberaba, da Fraternidade Nossa Senhora de Fátima. Estou em período de formação, uma alegria muito grande. Paz e bem. Pois bem, gente. Então, quando a gente fala de encontro distrital virtual, da onde vem isso, né? Acho que é importante a gente dizer, porque eu sei que quem está assistindo a gente nem sempre é alguém da UFS, né? Tem muita gente de fora da ordem franciscana, tem muito curioso, tem muita gente que gosta do franciscanismo e está conhecendo agora. Então, acho que é importante a gente explicar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. Encontros distritais funcionam da seguinte maneira. O nosso regional Minas Gerais, para a gente organizar ele melhor, a gente divide ele em distritos, né? São 8 distritos na nossa Minas Gerais inteira. E cada distrito compreende algumas fraternidades daquelas cidades mais próximas. E durante o ano, todos os anos, durante o ano a gente faz muitos encontros, né? O franciscano gosta muito de se encontrar, né? Essa pandemia está sendo muito dura para a gente, porque o franciscano gosta muito do encontro, do abraço. E não é diferente com as fraternidades. Todos os anos a gente faz encontros distritais, que é quando as fraternidades daquele distrito se reúnem e se encontram para confraternizar, para fazer formação, enfim. E esse ano a gente não teve nenhum encontro distrital por conta da pandemia. Foi aí que o nosso regional Minas Gerais, teve a ideia de fazer essas lives, né, e chamá-las de encontros distritais, para a gente matar um pouco da saudade dos encontros que a gente sempre fazia e sempre fez. E cada encontro distrital, virtual, nesse modelo que a gente está fazendo, tem um tema diferente. A gente está no 7º encontro distrital e esse é um tema JPIC, é o tema das eleições 2020, é algo que todos nós, que atinge a nossa vida de alguma maneira, né? Todos nós vamos passar por isso, e nada melhor do que tocarmos nesse assunto de uma maneira muito fraterna, muito madura, muito franciscana, né? Então é esse o nosso propósito de hoje. Então, antes da gente começar a tocar no assunto, vamos fazer a nossa oração e cantar uma música? Vamos lá, Lorena? Bora, vamos lá. Então, vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, já venceste o pecado, a escravidão e a morte. Queremos fazer da política direito e dever da cidadania, um serviço à vida e à libertação integral de todos. Concedei-nos construir um Brasil novo, na convivência fraterna, no respeito às diferenças, sem exclusão e sem privilégios, onde se abraçam a justiça e a paz. Que os valores do vosso reino orientem sempre mais as decisões e as ações políticas em nosso país. Ajude-nos com a intercessão de Maria, nossa Mãe Aparecida, das santas e santas companheiras da caminhada, com vosso Filho Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, nos ilumine na construção de uma sociedade justa e solidária. Amém. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O
Seu espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. É com essas palavras que a gente começa a nossa live de hoje, convidando então nada mais, nada menos do que o Papa Francisco para falar alguma coisa para a gente. O que será que o Papa tem para falar para a gente? Márcio, nós estamos sem som? Problemas técnicos, gente, normal. Faz parte de toda live algum imprevisto. Mas daqui a pouco o Márcio vai conseguir colocar o nosso vídeo com som. Importante que quem esteja assistindo a gente consiga enxergar a tela também na hora do vídeo do Papa, porque ele está falando italiano. E tem uma legenda bem boa de ler aí. Então é importante quem está agora só ouvindo a gente, chegar próximo da tela e começar a enxergar também, para poder entender o que o Papa está falando, tá bom? Algumas de suas palavras. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, la politica è troppo sporcata. Ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Legal. Essa ótima introdução do Papa me remete à primeira pergunta que eu vou fazer para você, Lívia. E aí cada um de nós vai ter uma pergunta, e aí, antes de começar a fazer as perguntas para a Lívia, queria convidar você que está nos assistindo agora, bole suas perguntas também, né? Eu vou fazer uma para a Lívia agora, a Lorena vai fazer uma, e o Washington também, e logo depois que cada um de nós fizermos nossas perguntas, é a vez de vocês. Então, enquanto nós formos conversando e falando aqui, escrevam a pergunta, o Márcio vai colocar a de vocês aqui também e a gente troca essa ideia, tá bom? Lília, ouvindo um pouco o Papa e conhecendo um pouco a nossa realidade, queria te fazer a primeira pergunta no seguinte sentido. Por que a gente está falando de política aqui, Lília?
né? No ambiente de religião, no ambiente cristão, franciscano, o que tem a ver política com tudo isso? Né? Afinal de contas, esse projeto de sociedade que Deus tem para nós, muito claro nos evangelhos, né? Que Francisco e Clara seguiram tão bem, esse projeto de sociedade tem alguma relação com política? Né? E se tem a relação com política, e aquela ideia de Estado laico, como é que funciona isso? Começamos bem o tema, né, Leandro? Acho que o Papa nos ajuda muito, né? Além de nos inspirar, mas também ajuda muito a gente nessa reflexão, né? Quando a gente discute um pouquinho essa relação, assim, da fé e da política, a política que a gente está dizendo, está se referindo, está falando, não é essa politicagem, ou apenas a política partidária, ou esse confronto, né, que nós estamos vendo aí em muitos casos aí de disputas na arena da política, né? A política que nós estamos buscando, que o Papa nos ajuda a entender, e que tem uma relação muito próxima com o Evangelho, com a doutrina social da Igreja, com vários documentos aí que a Igreja elabora, com documentos, inclusive, né, da UFS, enfim, temos um conjunto aí de documentos da CNBB, de vários lugares, que nos ajudam a entender que atuar na política é um dever nosso enquanto cristão, porque o cristão, ele é também um cidadão, e a igreja não está fora da sociedade, né? Não existe a sociedade e a igreja. Existe a igreja dentro de uma sociedade com todas essas realidades que estão colocadas e que vão se transformar ou vão permitir alguma mudança na medida em que esse projeto, né, a política com P maiúsculo, a política como um projeto de transformação da sociedade, foi efetivado. Se a gente não se preocupa com isso, se a gente releva isso, se a gente coloca isso em segundo plano, a nossa vida como cidadão e, consequentemente, como cristão vai ser afetada. Então, acho que o que o Papa está nos cutucando a fazer é nos envolver nessa política com P maiúsculo. Não é uma política partidária. A igreja não está nos convidando, o Papa não está nos convidando a uma política partidária. Embora o envolvimento nisso nós também não devemos condenar. Mas a política que nós queremos construir é essa política que transforme e leve a sociedade a transformações que nos ajudem, inclusive, a construir o reino de Deus, porque o reino de Deus que nós estamos buscando construir é de justiça, de igualdade, de solidariedade, né? Então, esse é um desafio que está colocado para nós que temos esse projeto aí de transformação da sociedade que passa e deve passar, sim, pela política. E esse debate que muita gente fala assim, nossa, mas os padres, a igreja não tem que ficar envolvendo com esse debate de política. Cada um tem que ser livre para escolher, né? E aí aquele debate que muitas vezes a gente vê falando, né, uai, mas então agora nós vamos construir uma bancada só de católicos, né? Nós vamos construir isso, nós queremos que o Estado seja um Estado só católico, né? Não, nós queremos que o Estado seja laico, inclusive para acolher toda a diversidade desse processo, por isso que, inclusive, a gente condena que o Estado julgue a partir de apenas uma religião, ele deve julgar com ética para o bem de todos, inclusive católicos, não católicos, né, de outras religiões, e nós também não estamos discutindo se queremos construir uma bancada de católicos. Nós queremos que a política seja um instrumento de transformação e que ela acolha pessoas que deem conta de fazer isso. Então, a política ela está muito mais envolvida na nossa vida de cristão do que a gente imagina, e é um desafio nosso, que o Papa nos convida, que o Evangelho nos convida, que os documentos da Igreja nos convidam a exercitar isso cada vez mais, né? Porque o bem comum, que a gente busca tanto, ele passa pela política, e se nós não nos preocuparmos com isso, outras pessoas se preocuparão e a gente vai vivenciando tanta desigualdade, tanto projeto político que não condiz com o bem comum que a gente quer construir. Então, a gente já começa a nossa conversa aqui com esse desafio, né? Que não é nós, Leandro, Lorena, Washington, Lilian, que estamos fazendo, mas que o Papa nos inspira e também nos confia essa responsabilidade.
Acho muito importante isso que você falou, Lilian, principalmente em relação à questão da bancada católica, né? Que a gente ouve muito falar por aí, ao mesmo tempo que a nossa igreja, ela incentiva, claro que enquanto igreja, não vai levantar bandeira de partido, de político, né? Mas incentiva muito nós, leigos, né, a nos envolvermos com a política, né? E aí, quando a gente fala que a gente precisa se envolver com a política, logo as pessoas vão pensar em se eleger e formar uma bancada católica, uma bancada cristã, para defender os valores cristãos, para defender... Não é esse o tipo de política que é para ser feita, né? O Papa Francisco deixa isso muito claro, não só o Papa Francisco, mas todos os documentos da igreja, a doutrina social da igreja, nossos documentos da CNBB, a nossa regra franciscana, né? A política é para o bem comum, né? Nós, quando entramos na política como cristãos, como franciscanos, como católicos, nós não estamos defendendo só os nossos, nós estamos praticando a política para todos, inclusive para os não cristãos, para os não católicos, né? Então, essa de entrar na política e fazer da política um gueto cristão é errado, não é a política correta de ser feita, né? Então, essa questão do Estado laico é muito importante de ser frisado, né? E outro ponto também que você colocou, que eu achei muito interessante, é essa questão da gente achar o meio termo, né? A gente, quando está no nosso meio religioso, meio dentro da igreja, a gente costuma tratar esse tema da política meio sem muita maturidade, né? E aí, quando a gente não trata isso com muita maturidade, a gente vai para dois extremos. Ou a gente acha que religião e política não se misturam, não tem que tocar nesse assunto, igreja é só para rezar e pronto, acabou. Ou a gente vai dentro da igreja levantar a bandeira de partido, xingar o partido oponente, xingar o candidato que não faz nada, enfim. A gente vai para dois extremos que não são bons, né? O nosso desafio, eu acho, como cristão, se envolvendo em política, é achar o meio termo, né? Tentar fazer da política o que ela deve ser, que é um instrumento que potencializa a gente a construir esse projeto de sociedade que Deus nos mostra nos evangelhos, né? A política pode ser isso, né? Ao mesmo tempo que ela pode nos ajudar muito a construir esse projeto de sociedade de Deus, né? Esse projeto de justiça, de solidariedade, essa civilização do amor, a política também pode atrapalhar muito a gente a fazer isso. Ela pode ser as duas coisas, né? Então, acho que o nosso desafio é esse, é fazer com que a política ajude a gente a construir esse projeto de sociedade que está nas nossas escrituras, né? Pois é, então, Lilian, com certa alegria, porque eu também estou ansiando por esse momento, que é o seguinte: toda eleição é marcada por um momento bem específico, não é verdade? Então, qual é o contexto dessas nossas eleições de agora, de 2020? E depois, quais atitudes nós, eleitores, eleitoras cristãos, cristãs, franciscanos, franciscanas, o que nós devemos ter diante desse contexto? Continuando um pouquinho o debate, eu acho que nós temos um desafio muito grande na sociedade brasileira, no mundo em geral, né? Mas como nós estamos no Brasil, vamos conversar sobre o Brasil. A gente tem um desafio muito grande que a gente acha que a política é só eleição, ou só partido, ou só o presidente, ou só o vereador, ou só o governador. A gente costuma confundir a política só como eleição, ou só como... Não, a política ela é mais ampla que isso. Inclusive, nós, cristãos, estamos disputando essa política no âmbito geral. Quando chega a eleição, a gente visualiza e materializa mais a democracia, a política, mas a política é muito maior que isso. Então, quando a gente está lutando, por exemplo, por política pública para os nossos irmãos de rua, é política. Quando a gente está discutindo a questão da fome, que voltou com força aí nas nossas comunidades, isso é política. Quando a gente está organizando nossos jovens lá, né, na Jufra, para discutir extermínio da juventude, emprego para a juventude, isso é política. A política lá, tem um poeta lá que chama Bertolt Brecht, que ele vai falar isso, né? É tudo política. Então, assim, nós temos que perceber isso. E as eleições, Washington, elas são um
elemento dentro da política de um modo geral. E aí é quando a gente percebe mais, né, no cotidiano, assim, a política partidária, a democracia, porque é quando a gente está materializando o voto, né? Foi um negócio que nós lutamos muito no Brasil para conseguir. Então, lá, quando a gente lutou contra a ditadura, para que todo mundo tivesse o direito de votar, né, que é um direito recente no Brasil, parece que é muito antigo, mas o voto universal só foi em 88. Então, o voto é um desafio enorme para a gente. E as eleições em geral, especificamente essas de 2020, são as eleições mais importantes para nós, que é quando a gente vai eleger o prefeito e o vereador. A gente acha que tudo na nossa vida resolve com o presidente ou com o governador, é tudo lá em Brasília. Não. As políticas públicas do município, quem faz é o vereador da sua cidade. Quem vai discutir lá o problema mais próximo de você, desde a coleta de lixo até a vaga no centro de saúde e tal, quem vai administrar isso é o prefeito ou a prefeita que nós vamos eleger agora. Então, a política municipal, ela está muito perto da gente, e esse desafio dessas eleições, elas são as mais importantes. Aí a gente vai entrar, Washington, num monte de desafio que essa eleição está colocada para nós. O primeiro desafio é que nós estamos no meio de uma pandemia que está aí no mundo inteiro, então isso por si só já é um desafio, porque nós estamos, né, nos encontrando virtualmente, nós temos aí um desafio longo de ter uma vacina, né, que se Deus quiser vai chegar e que o povo brasileiro tenha direito a ela, inclusive, né? Então, esse é o primeiro desafio, é o desafio da pandemia, do encontro, né? Nós estamos ainda entendendo como é que é esse processo de propaganda eleitoral em tempo de pandemia. Como é pandemia, leva as eleições mais para o meio virtual, aí a gente tem um outro desafio, por exemplo, que é o desafio das notícias falsas, das fake news, né? Um outro desafio. Desde 2018 a gente tem visto isso, como notícias mentirosas causam verdadeiros estragos, né? Para o eleitor, para a sociedade, isso é um desafio enorme que nós temos que lidar com ele. E eu colocaria também um terceiro desafio, que nós estamos num desafio, eu já até vi aqui no chat falando sobre isso, nós estamos no desafio da demonização da política. As pessoas estão assim, como se a política fosse um crime, criminalizar a política, criminalizar o exercício do poder, criminalizar o direito das pessoas atuarem na política. Então, esse tensionamento da sociedade, essa criminalização que nós estamos vendo, afeta muito, vai afetar muito as eleições municipais, né? Então, eu acho que isso é um desafio muito grande para as nossas cidades, né? A gente também, como cristão, pessoas envolvidas, engajadas, temos que buscar nesse processo o diálogo que ajude uma promoção mais ampliada de uma noção de cidadania, de uma noção de sociedade justa, né? Isso precisa estar na pauta do dia. E nós temos um desafio muito grande também da democracia, né, gente? Nós temos visto aí muitos processos que a gente vem visualizando no Brasil desde 2016, que coloca muita dificuldade mesmo na democracia, né? A judicialização, o financiamento das campanhas, que ainda continua muito desigual, o poder econômico, a cooptação, a corrupção, né? São muitos desafios para a democracia que a gente tem que estão colocados nesse processo. Então, realmente é um processo de grande desafio para nós, que a gente precisa, como o Leandro já trouxe aí, ter muita maturidade, né? Mesmo para lidar com esse processo. Então, é um contexto mais complexo e a pandemia também traz para a gente um contexto de crise econômica muito grande, né? A nossa vida piorou muito. Olha o preço dos alimentos, o auxílio emergencial que o governo tem garantido aí para o povo é muito pequeno e o governo agora ainda reduziu mais um pouco. Então, assim, estamos cheios de desafios aí para as nossas cidades e é o momento da gente debater essas questões todas. Só queria, a Lília estava falando e eu lembrei de uma coisa muito importante, eu acho que precisa ser dita, que talvez a pandemia, agora esse contexto que a gente está vivendo, né? Outro dia eu vi essa expressão, achei muito interessante, muito franciscana, muito nossa, né? Alguém chamou a pandemia de irmã pandemia, né? Nossa irmã pandemia. Coisa mais franciscana que isso, né? São Francisco que chamou a morte de irmã, né? Irmã morte, enfim. E aí, nesse contexto de irmã pandemia,
eu acho que é legal a gente ter a ideia de que talvez a pandemia, ela tenha, além de todas as mazelas que ela traz para a gente, não preciso nem citar, são mais de 150 mil mortos só no Brasil, né? Enfim, além de todas as mazelas, ela traz uma coisa boa para a gente, que é talvez a gente não tratar mais como normal certas coisas que talvez a gente não enxergava mais. A pandemia, ela vem desmascarar, tirar o véu sobre muitas situações sociais que a gente não ligava antes. Então, por exemplo, faz muito tempo que tem muita gente nas periferias das grandes cidades que não tem acesso à água. E aí a pandemia veio falar para a gente que a gente precisa lavar a mão toda hora. E só agora a gente vem descobrir que quanta gente não tem acesso à água, e como que vai lavar a mão quem não tem acesso à água, né? A situação dos moradores de rua, né, nas grandes cidades, quanto tempo faz que a gente tem morador de rua na cidade? Muitos anos já. E aí, quando a pandemia vem e fala, fique em casa, não saia de casa. Que casa? Né? Qual casa o morador de rua vai entrar? E aí que a gente lembra que tem morador de rua, que tem gente que não tem casa, tem gente que está sendo expulso hoje das casas que tem, né, das ocupações, enfim. Então, acho que esse contexto de pandemia vem lembrar a gente, e aí é importante para o nosso voto também, vem lembrar a gente que um dos papéis do Estado, do governo e do Estado, o Estado foi criado para isso, um dos papéis dele é cuidar. A gente às vezes esquece disso também, as coisas básicas. O Estado foi feito para cuidar das pessoas, para cuidar da sociedade, cuidar principalmente dos que precisam ser mais cuidados, os mais fragilizados, os mais vulneráveis. E nessa pandemia está cheio, né? Está aumentando o número de vulneráveis. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa cobrar que os próximos governantes das nossas cidades, né, cuidem da nossa cidade. Né? Então, quais são as políticas públicas? Essa pessoa que está pensando em votar, todo mundo aqui, né, que está nos ouvindo, tem alguém em mente para votar. Quem que eu vou votar? Né, para vereador, para prefeito, para prefeita, vereadora. Pergunte, tente saber dessa pessoa que vai ser votada, se ela enxerga o Estado como um Estado que precisa cuidar, um governo que precisa cuidar das pessoas. Acho que isso é o que a gente mais está precisando agora, né? Cuidar um dos outros. A ideia do cuidado é muito importante para nós e é muito, muito parte do nosso carisma franciscano, clariano, né? O cuidado, né? Cuidado com a casa comum, o cuidado é muito importante para nós. Né? A Ana Carolina Carol, né, comentou que isso é muito importante. Entender que o nosso desenvolvimento na política é uma atuação no projeto da construção do reino. A Dirlene falou, se os bons não se envolverem na política, ela ficará por conta dos corruptos. E aí, Lilian, pensando, né, em tudo que a gente falou até agora, nesse momento tão conturbado, né, você citou também as fake news, e a grande pergunta que todo mundo quer saber é como a gente faz para escolher um candidato ou uma candidata, né, que pense mesmo nos interesses da população, né, que faça política de verdade. Como a gente fazer isso, né? E também queria saber se o partido político da pessoa é importante você olhar o partido político ou não. Sim. Eu acho que nós via também alguém comentando aí, em algum momento, nós não enquanto igreja, né, enquanto organização, instituição, enquanto pessoas que representam instituições, eu acho que a gente não necessariamente é partidário, né? Mas a gente também não é neutro. O fato de não ser partidário ou de ser uma liderança da igreja e por isso não
defender candidato A ou B, porque nós, né? Então, o bispo, o padre, as pessoas que estão em funções públicas de grande representatividade na comunidade, eles têm que estimular o debate, eles têm que estimular a conscientização, não necessariamente defender explicitamente um partido A, um partido B, um candidato A, um candidato B. Mas isso não significa neutralidade, porque não existe neutralidade na sociedade. Se nós estamos dialogando a partir de uma compreensão franciscana do cuidado com a vida, e isso requer uma série de elementos, esses elementos têm que nos ajudar a definir o nosso voto. E aí tem umas questões que são muito, muito, muito objetivas, que a gente vai lá, até o TRE fala, né? Como escolher seu candidato, e existem questões mais específicas nossas, do lugar que a gente atua, do lugar que a gente fala. E aí, eu acho que o que a gente precisa perceber quando a gente vai votar, primeiro, é esse projeto individual ou coletivo, né? Essa pessoa que está se candidatando, ela tem um diálogo individual para conquistas individuais de categoria A, B ou C, ou ela tem um projeto mais coletivo de cidade, mais coletivo, né? Porque isso vai dizer um pouco das políticas que ela vai implementar como prefeito ou prefeita, ou das leis e das ações que ele vai desenvolver enquanto vereador ou vereadora. Então, esse é um primeiro grande desafio. O segundo, o partido que essa pessoa está. Quais são o que esse partido está defendendo? Que esse partido está defendendo dialoga com esse projeto de cuidado ou não? Dialoga com esse projeto de bem comum, de bem-querer, com políticas públicas mais amplas, com processos mais avançados ou não? A pandemia nos ensinou também uma coisa que é muito cara para nós, que é o papel do Estado. Se não é o Estado para garantir a sobrevivência do povo, seja através do SUS, seja através da transferência de renda, né, que foi uma luta grande no Congresso Nacional para que tivesse o auxílio emergencial, se não fosse o Estado garantindo água potável, nós estaríamos com o número de mortos pela pandemia triplicado. O nosso Sistema Único de Saúde salvou muitas vidas, porque ele é gratuito, universal, de qualidade. Então, assim, esses partidos políticos, eles defendem menos Estado? Eles defendem a privatização de serviços públicos? Ele defende que o serviço público seja feito por meritocracia? Também não dialoga muito com a gente. Então, é importante a gente observar essas questões. Outra coisa, esse candidato a vereador ou a prefeito, ele tem muito dinheiro para fazer campanha, ele tem muita gente trabalhando, ele tem uma quantidade exagerada de propaganda. De onde que ele está sendo? Quem está financiando ele? É uma pergunta importante, porque quem financia quer a conta lá na frente, né? Quer leis, que o favoreçam. É importante a gente se perguntar isso também. As redes, as notícias que estão sendo veiculadas por esse partido, por esse candidato, seja para dizer da atuação dele, seja para criticar as outras pessoas, são verdadeiras? Ou essa pessoa está usando de notícia falsa, de fake news para se eleger? Também não é correto, não dialoga com a gente, né? Essa pessoa que está sendo candidata, ela está prometendo umas coisas que não tem nada a ver com o cargo dela? Ela é um vereador e está prometendo asfaltar a cidade inteira? Ela é um vereador e está prometendo levar ônibus, metrô? Não é a tarefa dela, né? No máximo, ela pode dizer assim, que ela vai fazer política, leis, legislação, fazer junto, enfim. Então, acho que essas questões são questões importantes e que eu acho que vale a pena a gente se ligar, vale a pena a gente avançar. Uma outra coisa que é muito importante, que é muito comum na igreja, não sei se nas comunidades de vocês é assim, mas às vezes a gente demoniza tanto a igreja que quando um irmão ou irmã da comunidade quer se candidatar, a gente mais afasta do que se aproxima dele. Na minha comunidade tem gente que é atuante nas pastorais, que é atuante na comunidade e é candidato, vamos chamar ele para conversar? Vamos colocar nossas demandas para ele? Se tem mais de um, vamos promover um debate coletivo, em vez de beneficiar só um ou só outro? Então, assim, também a gente não pode criminalizar a política, nem criminalizar quem se coloca nesse desafio também de fazer política, porque tem muito irmão nosso que vai para esse desafio que é muito árduo, né, gente? Parece que é legal, mas é uma tarefa muito difícil e a gente tem que acolher também, né? Fazer esse exercício de acolhida, de escuta, de diálogo e ajudar, inclusive,
que as ações, as propostas sejam mais qualificadas e dialoguem com as nossas demandas, né? E a gente na igreja tem já desde muito tempo, mais para o final, acho que o Leandro vai trazer esses elementos, muitos lugares que nos ajudam com esses elementos mais sistematizados que vale a pena a gente recorrer. É isso, falei muito, viu? Desculpa. Muito boa a sua fala, Lívia. A sua fala nos inspira muito, né? Vem muita coisa. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também está pensando várias coisas, está suscitando vários comentários, várias perguntas, né? O Márcio, por exemplo, né? Está comentando aqui com a gente. Participar dos conselhos de direito é fundamental para melhorar a cidade. Como qualificar nossos irmãos para que participem desses espaços e desempenhem um bom papel? Quer encarar essa, Lívia? Sim, aí você vai vendo depois se tem mais e a gente depois vai respondendo em bloco, né, para se tiver. Márcio, uma coisa que nós lutamos muito quando a gente lutou lá pela democracia, pelo voto, propriamente dito, foi que a gente tivesse também instrumentos participativos, né? E os conselhos, eles são fundamentais para isso. Inclusive, tem uma coisa que eu acabei não dizendo aqui, mas faz parte dessa reflexão de que a política não é só eleição, é de que o nosso voto, gente, ele é uma etapa da democracia. Nosso desafio, ele começa quando a gente vota, depois a gente vai ter que acompanhar quem foi eleito, acompanhar as políticas, e esse é o papel dos conselhos. Eu, por exemplo, hoje faço parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos, estadualmente, e municipalmente eu faço parte do Conselho Municipal de Habitação, porque eu trabalho num movimento aqui em BH que luta pelo direito à moradia numa das periferias aqui de Belo Horizonte. Então, a gente está lá discutindo como é que é o orçamento da habitação. Como é que o orçamento da habitação vai lá? A gente discute com o poder público, com a universidade, que é quem estuda, né? Então, a gente discute com quem implementa, com quem estuda e com quem é atingido, que são nós, usuários e usuárias, né, do sistema. Então, são fundamentais, gente. Os conselhos são uma herança democrática que nós buscamos construir e que nós temos que nos envolver cada vez mais. E é um desafio nosso, enquanto igreja, qualificar muito nossos irmãos leigos e não leigos, porque também nós temos muitos irmãos, muitos sacerdotes, religiosos e religiosas que atuam nesses conselhos. Então, é o nosso papel atuar e disputar isso, né? Então, tem muitos, porque a igreja também, né, na nossa história, nós ajudamos a formular muita política pública, então a gente participa de muito conselho, é fundamental, é extremamente necessário, e é uma segunda etapa do desafio, depois de eleger gente qualificada para isso, é a gente também monitorar essas políticas através dos conselhos. Legal, Lília. A Dilene fala aqui pra gente. Ouvindo uma fala do Dom Joaquim Moll que dizia: não pergunte ao candidato o que ele fará, mas observe o que ele já faz. Acredito que seja esse o critério para escolhermos um candidato nas eleições. Esse comentário, antes da pergunta do Licínio, esse comentário da Gilene me traz à mente aquela ideia de que nessas eleições, principalmente eleições municipais, isso é muito mais presente, né? Porque eleições municipais são assim, né? Geralmente, principalmente em cidades menores, né? Você conhece o candidato, né? Você conhece o candidato a vereador é seu vizinho, é o fulano da padaria. Não é à toa que eles colocam isso no nome deles, né? Fulano da padaria, ciclano do mercadinho, enfim, é a relação de proximidade, né? E aí, isso traz uma armadilha muito grande para a gente, na hora da gente escolher o nosso voto, né? Acaba que muitos de nós, a gente acaba escolhendo o nosso voto a partir dessa relação de amizade que a gente tem, né? Então se o fulano é um bom vizinho, é claro que ele vai ser um bom prefeito, né? Se o fulano administra bem a padaria dele, se o pão dele é quentinho e gostoso, é claro que ele vai ser um bom vereador, e assim vai, né? Acho que entra um pouco naquela ideia que a gente estava falando de maturidade, né? A maturidade para enxergar a política, né? Então, na hora de escolher o candidato, de escolher o voto, então eu tenho que votar em tal pessoa, porque senão eu vou ficar mal com ela, ela vai descobrir que eu não votei nela e ela me conhece.
Não é assim, né, gente? O voto é secreto, a gente não precisa revelar o voto para ninguém, a gente não precisa pegar mal com ninguém, porque a gente não vai votar naquela pessoa que a gente conhece a gente. O mais importante é fazer isso que a Lilian falou, né? Investigar, né? O que a Gilene estava falando também, por isso que veio no comentário, né? Investigar a vida daquela pessoa, né? Saber de onde que ela vem, do que ela participa, o que ela já fez, né? Se ela nunca antes se interessou por política e de repente virou um candidato, uma candidata, ué, de onde está vindo isso, né? Acho que é importante ver isso. Só que mais importante do que ver a pessoa individualmente, eu acho que esse assunto a gente precisa tocar, é ver o partido que essa pessoa está fazendo parte, né, Lilian? Porque ninguém que ganha eleição, isso precisa ficar muito claro também, ninguém que ganha uma eleição governa sozinho. A pessoa, no momento em que ela foi eleita vereadora ou vereador, no momento que foi eleito prefeito ou prefeita, é um time que vem junto com ela, é uma equipe toda que vem fazer junto com ela. Ninguém acorda de manhã, eu sou prefeito, acordo de manhã e decido da minha cabeça. Não existe isso. E por isso que o partido é importante. Na hora que a pessoa ganha a eleição, vem o partido junto. E quando vem o partido junto, vem todas aquelas ideias que o partido defende. Aquela pessoa que foi eleita, por mais que ela ache isso ou aquilo daquela situação, o partido que ela está, a equipe que ela está fazendo parte, vai conduzir o mandato para um lado ou para o outro. Então, acho que é importante a gente pesquisar não só a vida da pessoa, do candidato, da candidata em si, mas é importante pesquisar também o partido. Como que o partido está se comportando? Vamos dar um exemplo bem claro. Né? Teve a votação há uns anos atrás daquela PEC do teto dos gastos, né? Que inclusive a nossa igreja, a nossa CNBB, lançou uma carta, né? Contra essa PEC. Tem também a reforma tributária, a reforma da Previdência, que também a nossa igreja se posicionou contra a reforma da Previdência, né? E aí, se tem gente contra, gente que a gente apoia, que é contra, que é a nossa igreja, como que aquele partido daquele candidato votou naquela é só fazer uma pesquisa rápida na internet, gente. Como que o partido X votou naquela votação da PEC do teto dos gastos? Como que o partido votou naquela votação da reforma da Previdência? Simples, né? Então, quer dizer, o cara pode ser muito legal, a candidata muito boa, mas o partido que ela está trazendo junto não é tão legal, é bom desconfiar, né? Enfim. A pergunta do Licínio. Como vocês veem o avanço de cristãos neopentecostais e fundamentalistas nos diversos níveis de representação política? E como podemos contrapor essa tendência? Nossa, Licínio, essa pergunta é ótima, porque ela nos leva a uma reflexão, assim, do Estado laico, e ela nos leva a uma reflexão do que nós não queremos fazer. O avanço do neopentecostalismo, né, gente, na política, ele está também dialogado com o avanço do neopentecostalismo na sociedade como um todo, né? Isso é um fenômeno religioso que tem vários elementos, inclusive podemos até fazer um encontro distrital sobre esse tema, que é um tema que realmente nós estamos precisando entender melhor, porque ele envolve uma questão religiosa, mas ele envolve uma questão social também, de vários elementos que eu não tenho também nem tanta propriedade assim para falar. Mas essa criminalização da política e esse esvaziamento do sentido da política na nossa vida, ele leva muito a essas influências de determinadas lideranças religiosas neste processo, né? Nós queremos envolver as pessoas na política e também no voto pela defesa da sociedade que a gente faz e não simplesmente pela defesa da religião que a gente tem. E o que esse avanço religioso tem feito, que é muito ruim para as instituições, é muito ruim para esse processo todo, é um pouco usar desse elemento liderança pessoal com liderança religiosa, muitas vezes distorcendo, inclusive, o próprio evangelho, o próprio sentido um pouco, né, da religião, para fazer esse avanço. Isso tem dado muito certo, né?
Muito certo, então, e tem crescido muito, né? E se coloca muito nessa perspectiva de construir uma bancada evangélica, uma bancada pentecostal, e isso é muito reflexo do conservadorismo na sociedade, né, gente? E o conservadorismo, ele é um problema para a sociedade, e aí ele não é um problema, porque aí às vezes a pessoa fala assim, as pessoas ficam criticando a igreja evangélica, e quem fica criticando os neopentecostais, ou esse tipo de bancada, esse tipo de construção, é porque é de esquerda, é petista, sabe? Aí já polariza de uma maneira rebaixando o debate. Isso é um rebaixamento do debate. O conservadorismo, ele não é positivo para a sociedade, porque as políticas públicas, elas não têm que vir sobre viés ideológico. Elas têm que vir sobre o viés da necessidade do que a sociedade está demandando. Quando a gente tem um conjunto de leis que retiram direitos e que legislam sobre uma ótica de apenas um modo um ponto de vista, que é esse ponto de vista religioso, ele é muito nocivo para a sociedade. E aí a gente volta lá no debate do Estado laico. Nós não queremos um Estado cristão católico, muito menos um Estado cristão pentecostal. Então, nós condenamos, por exemplo, que templos afro-brasileiros sejam destruídos. Assim como a gente condena que em outros países templos católicos sejam também destruídos. Por quê? Porque a gente não quer a dominação de uma igreja, de uma forma de ver. O Estado brasileiro, ele é mais amplo que isso. Então, esse é um desafio nosso. E como é que a gente combate isso? Com mais conscientização, com mais debate, com mais participação mais avançada, mais dialogada. Isso, inclusive, deve ser um critério lá na hora da gente colocar, né? Então, assim, a gente não quer uma bancada de pastor, nem uma bancada de padres. A gente quer uma bancada de pessoas progressistas. Se eles forem pastores progressistas, neopentecostalistas progressistas, capazes de entender a sociedade, trazer esses elementos, ótimo. E se eles forem padres que vêm com isso, ótimo também. Então, assim, nós não queremos que o evangelho, que a doutrina social, que a religião seja um instrumento para a eleição. Nós queremos que o Estado seja mais amplo que isso e governe para todos. Por isso que a gente condena isso, né? E por isso que nós não queremos construir bancada católica, bancada... Não queremos isso. Queremos construir processos mais avançados, né? Inclusive, a pessoa católica, ela deve dialogar, inclusive, com as orientações gerais da igreja. Nós temos muitos católicos aí que não seguem a orientação da igreja, da CNBB, por exemplo, né? Que é o órgão máximo da igreja no Brasil. Então, assim, é um desafio mesmo. Isso é um elemento muito desafiante, assim como, por exemplo, a gente tem muitas bancadas da segurança pública que dialogam, assim, a partir de um viés de interpretação da realidade a parte do militarismo, que é um problema também, né? A gente tem uma bancada ruralista, que é um problema, que quer cooptar o Estado só para os seus interesses. Isso aí, gente, ó, não acrescenta para a sociedade. Não é, e aí a gente não está dizendo que não tem que ser diverso, não. Tem que ser diverso, mas não tem que ser enviesado para um lado só, né? Legal, Lília. Acho que você usou dois conceitos que estão muito presentes hoje, né? Um pouquinho só antes de colocar de falar a pergunta da Sabrina, querida Sabrina, você usou dois conceitos que hoje em dia estão se falando muito, né? Do conservador e do progressista, né? E aí, assim, de novo, né? Vamos retomar aquela maturidade que a gente, né, trazer a maturidade para essa conversa, né? Muita gente já ouve essa palavra, né? Progressista, conservador, já vê um monte de coisa na cabeça, já tapa os ouvidos, já não quer falar com ninguém, já não quer ouvir nada, né? Isso é muito ruim, né? Quando a gente faz um debate político onde ninguém quer ouvir ninguém, a gente já vem com ideias prontas e não quer ouvir o que o outro fala. Isso não é uma postura nossa, né? Muito menos nossa de cristão, muito menos nossa de franciscano e franciscana, né? Então, quando você coloca progressista e conservador, é muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque, sem querer entrar muito, né, daria para falar muito sobre isso, né, sobre o que significa o conservadorismo, o que significa o progressismo, mas falando rapidamente, por exemplo, quando você fala que o conservador é aquele que, trocando em miúdos, né, rapidamente, é aquele que quer conservar o que já existe. Não, o progressista é aquele que quer mudar o que existe para uma coisa melhor, para o progresso, né? Para uma coisa melhor do que é agora.
Aí eu venho perguntar para a gente, né, qual que é o projeto, qual que é o nosso projeto de sociedade, né, que a nossa igreja defende, o nosso cristianismo defende, né? Jesus veio à Terra para quê? É para mudar as coisas, né? Para mudar essa situação, construir o reino de Deus, construir essa sociedade que está no Evangelho, é construir a transformação, né? Se a gente quiser conservar isso que está aqui agora, a gente, a não ser que a gente já estejamos vivendo o reino de Deus na Terra, gente. No dia que alguém me convencer que nós já estamos vivendo o reino de Deus na Terra, aí sim eu vou virar um conservador na mesma hora, porque eu vou querer conservar o reino de Deus na Terra. Sem ninguém passando fome, sem ninguém morando, sem lugar para morar, sem ninguém... No dia que tiver nessa situação, eu vou virar um conservador na mesma hora, para conservar isso que existe. Agora, se eu estou vendo que tudo isso que está aqui não está servindo, que não é esse o projeto de Deus para a gente, eu não posso ser um conservador, não tem jeito, né? A gente tem que começar a pensar dessa maneira, para não ficar arrepiando, né? Na hora que ouve certas palavras e não quer nem ouvir mais o que as pessoas falam, né? Mas parece que tem a Sabrina aí, né? Como que o sistema econômico influencia na política? E aí tem mais uma, né? O que devemos fazer para que a democracia fique forte em nosso país? Olha lá. São duas perguntas. Vamos lá, Lilian. A bola é com você. Rapidinho. É porque os comentários também aparecem aqui. Aí eu tô vendo que o Licínio continuou o debate falando assim, ó, uma das formas da gente enfrentar esse desafio do neopentecostalismo é voltar as igrejas na periferia, né? Com certeza. É um desafio gigantesco, inclusive, que a igreja precisa se colocar cada vez mais, porque essa relação também do neopentecostalismo nas periferias é um desafio gigantesco. Então, essas duas perguntas, eu acho que elas estão muito relacionadas. A do poder econômico e a de como que a gente faz para a democracia ficar forte, porque eu acho que uma coisa acaba influenciando a outra. Nós conquistamos, recente, né, de 2017 para cá, o fim do financiamento das empresas nas eleições. Muitos escândalos de corrupção que a gente vivenciou e que a mídia nos trouxe, às vezes, de maneira enviesada, às vezes potencializada, com algumas fake news, inclusive, né? Mas muitos escândalos de corrupção que a gente viu aí nas últimas décadas, eles têm relação com esse financiamento das empresas para o candidato e candidata. O financiamento de empresa, ele está proibido. Então, desde as eleições de 2018, a gente não pode mais que uma empresa financie o candidato. Só pessoa física, só CPF e o fundo partidário, fundo eleitoral, que está sendo muito criticado, o povo fica falando, nossa, tem fundo eleitoral, muitos bilhões para eleição e não tem dinheiro para pandemia e tal. Esse debate, ele também não é correto, gente. O ideal seria que toda a eleição fosse igualmente financiada com recursos públicos controlados pelo cidadão e controlados pelas instituições do Estado. Esse que seria o ideal. Por isso que o debate de condenação de um fundo eleitoral, ele é extremamente conservador nesse sentido. Porque tem gente que tem muito dinheiro para fazer campanha, mas tem gente que não tem dinheiro. E às vezes os que não têm dinheiro são os melhores, os que têm as melhores propostas, porque não estão vinculados a nenhuma grande estrutura, e aí não tem financiamento, e aí as suas propostas acabam não tendo muita visibilidade. Ou porque ele está num partido menor, ou porque o partido não vai priorizá-lo, ou porque ele não tem amigos ricos para financiá-lo, né? Então, o poder econômico, mesmo sem as empresas financiarem, ainda determina muito, muito as eleições. Só para vocês terem uma ideia, o TRE determinou que o valor para eleger, o valor que se pode gastar para eleger um vereador em Belo Horizonte é 690 mil. Aí tem uma única candidata, que colocou 690 mil na campanha. Claro que ela tem muito mais condição de fazer campanha do que outras pessoas. Porque ela pode pagar mais gente, porque ela pode fazer mais propaganda, porque ela pode cooptar, inclusive, mais gente com poder econômico numa crise gigantesca que a gente está. Então, o ideal era que o financiamento fosse igualitário. Nós temos que lutar cada vez mais por isso. Avançamos já bastante, porque não pode mais empresa,
mas ainda tem uma limitação muito grande. Tem candidato que tem mais dinheiro e muito dinheiro. Então, assim, né? Se o cara tem um patrimônio aí, às vezes, de 1 milhão, 2 milhões, olha o tanto que ele não pode colocar na campanha dele, né? E aí o outro, pobre coitado, não tem condições e vai fazer uma campanha mais limitada mesmo. Então, esse é um grande desafio, nós precisamos continuar lutando por isso e continuar lutando para que o Estado financie e controle o dinheiro das eleições. Porque o fundo eleitoral parece muito dinheiro, gente, mas o dinheiro da corrupção que se desvia sem presença do Estado nas eleições é 10 vezes maior e vai dar muito mais prejuízo para o Estado. Então, temos que garantir, sim, recurso público controlado por nós e controlado pelas instituições do Estado. Para a nossa democracia ser forte, gente, democracia não é só voto, nós precisamos ir para além do voto, aí entra, por exemplo, conselhos que a gente já falou aqui, mas entra participação popular, minha gente, não tem jeito, as grandes mudanças que acontecem na sociedade como um todo, não só na brasileira, mas em vários outros lugares. Olha o exemplo que a Bolívia nos deu agora, essa semana, com as eleições bolivianas, depois de um golpe de Estado que teve na Bolívia ano passado. Olha o exemplo dos nossos irmãos chilenos, que estão agora fazendo um grande movimento para a mudança da Constituição. Né? Olha, então temos vários exemplos. Não existe mudança na sociedade sem povo organizado na rua. Esse é o nosso papel, fortalecer as instituições democráticas é pressionar. A gente pode eleger o melhor prefeito do mundo, o melhor vereador. A gente pode pegar essa receitinha que eu dei aqui, ó, e colocar checklist em todas. Achei um cara massa aqui, ó, ele faz tudo que a Lília falou, vou votar nele. Se a gente não pressionar, nenhuma lei vai sair. Não vai sair. Ó, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês de Belo Horizonte do plano diretor, que tem muito candidato aí criticando. O plano diretor em Belo Horizonte, ele simplesmente estava para ser votado tem mais de 15 anos que ele estava para ser votado. E tinha proposta de tudo quanto é jeito, e o povo precisando do plano diretor. O plano diretor só foi votado progressista, né, de maneira que vale a pena, sem conservar as coisas que já estavam, sem benefício dos empresários, quando o povo organizado mobilizou e foi lá. Tinha um monte de vereador legal apoiando o plano, mas só foi pressão, é só povo organizado, formas de participação que vão fazer com que esse processo avance, né? Então, assim, é um desafio para nós e potencializa a nossa democracia quando a gente se organiza e participa. E é papel da igreja, sim, gente, ajudar na organização do povo, ajudar na conscientização do povo, porque isso é parte da sociedade que nós queremos construir. Porque sem isso nós também não vamos avançar. Então, assim, ó, se nós não tivéssemos povo organizado lá no final da ditadura militar, meu filho, nós estaríamos sem votar até hoje, provavelmente, porque não tinha problema nenhum, né? Então, nós temos que mobilizar e fazer esses processos avançarem. Não é simples, não é fácil, é mais difícil, está mais difícil hoje do que antes, porque a população está numa crise e numa situação de vida muito difícil. A política está super desencantada, nós estamos, assim, desanimado mesmo, a realidade é essa, mas nós temos que encontrar nossas forças, o nosso desafio maior que nós temos hoje é dar esperança para o povo, e fazer o povo acreditar que pode ser diferente, mesmo estando tudo muito difícil, esse é o nosso papel, e a gente não pode fugir disso não, porque é nós que estamos aqui, é nosso dever, né, nosso papel. É isso, Lívia. Apesar dos pesares, apesar desse contexto, esperança, né? Esperança do verbo esperançar, né? Acho que a gente precisa, não é esperar, não, é esperançar, né? A gente precisa se movimentar mesmo e fazer a coisa acontecer. E é um pouco isso, pegando um pouco o gancho desse último comentário, e já encaminhando para o nosso final, que o tempo já foi embora, né? O assunto está muito bom, né? O papo é bom, o tempo vai embora, né? A última pergunta para finalizar, pegando esse gancho que você fez agora no comentário. Olívia, falando da organização, né? Que a gente precisa se organizar e tudo. Tem muita fraternidade, enfim, no nosso meio da igreja como um todo, né? Mas nós, franciscanos, temos muitas fraternidades que não gostam muito de tocar nesse assunto. Assunto de política, de eleição, né? Você acha que seria importante, se além desse nosso evento de hoje, essa nossa live que toca nesse assunto, você acha que seria importante, se as fraternidades, a partir de agora, a gente tem dia 15, né? Vai ser o primeiro turno, né? Daqui a menos de um mês,
Você acha que seria importante se as fraternidades, de uma maneira muito tranquila, né, uma maneira muito fraternal, tocassem nesse assunto, conversassem sobre os candidatos, conversassem sobre candidatos e candidatas, né, tanto a vereador quanto a prefeito, fizesse esse debate internamente, né, porque, enfim, a gente tem uma limitação aqui, né, tem muitas cidades vendo a gente, as eleições são municipais, né, você acha que seria importante se essas fraternidades se juntassem para conversar, tocar nesse assunto? É importante demais, fundamental. E uma estratégia que a gente tem usado muito assim em alguns lugares, em alguns grupinhos nossos aqui, né, vendo experiências também de outros lugares, nossa, às vezes a gente colocar o tema das eleições, as pessoas não vão aparecer muito, né? Mas às vezes a gente também rebusque demais. Às vezes a gente pode fazer um círculo bíblico e debater esse tema à luz de um texto bíblico. Às vezes a gente pode pegar os documentos da própria fraternidade, ler junto, introduzir esse assunto. É fundamental a gente também ir construindo formas e mecanismos de trazer o debate da sociedade que a gente quer, né? E a partir dessa pergunta, que sociedade que eu quero, o que isso tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, como está vivendo. Eu recomendo muito também nas comunidades em que a gente está, nos bairros, nas cidades que a gente está, a gente promover debates com candidatos. É interessante, é importante, ajuda as pessoas a estarem mais próximas. E a gente também tem aprendido um pouco, pelos estudos, né? Nas ciências sociais, enfim, que o povo vai pensando na eleição quando ela está mais perto. Então, às vezes, a gente faz um tema de debate de eleição lá, assim, 2 meses antes da eleição, o povo não está muito interessado. Mas quando o tema vai ficando mais perto, chega a pesquisa eleitoral, o povo já vai vendo que não tem jeito de fugir, às vezes, né, se anima mais, se dispõe mais, enfim. Então, eu acho que é necessário, é fundamental fazer, porque no momento das eleições é quando as pessoas estão mais interessadas na política, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal é quando as pessoas estão mais envolvidas, interessadas. Então, acho que a gente tem que assumir esse desafio mesmo de criar mecanismos e formas mesmo de debater. É muito necessário, inclusive, né? E a igreja tem feito muito isso, assim, a nota que a CNBB fez sobre as eleições mais recente, né? Tem várias iniciativas da própria igreja para ajudar, seja no nível mais conceitual, o que é o voto, o que o vereador faz, o que o prefeito faz, seja no nível mais amplo, inclusive, né, de debater propostas, de formular questões. Então, eu acho isso muito fundamental. Legal, joia, maravilha. Isso que você comenta agora, Lília, vem ao encontro do que nós aqui no regional estamos bolando, né? Existe uma rede de animadores do serviço JPIC, né? Então, cada fraternidade tem seu animador JPIC, né? Então, a gente combinou na nossa última reunião que depois desse nosso evento, desse nosso encontro distrital virtual, que dialoga sobre eleições, que cada animador JPIC, cada fraternidade, mesmo aquelas que não têm JPIC, iriam puxar esse assunto para conversar em fraternidade. E você deu ótimas dicas aí para a gente de como fazer isso. E a Carol também, vi agora aqui que a Carol também deu uma dica muito importante, né, de como fazer isso, né? A nossa regra número 15 da UFS é o tema, né? A nossa regra número 15, depois vocês peguem aí direitinho, mas fala sobre o nosso posicionamento em público, né? Sobre o nosso projeto de sociedade, né? Nós devemos, sim, nos posicionar publicamente em relação a tudo isso. E não ficarmos só na nossa igreja, enfim, na nossa fraternidade. Nós devemos ser igreja em saída, né? Ser franciscanos em saída. Então, a nossa regra pede o que o Papa Francisco está falando agora de novo, enfim. Aí, ó, tá aí a nossa regra 15, né? Estejam presentes pelo testemunho da própria vida humana, bem como por iniciativas corajosas, quer individuais, quer comunitárias, na promoção da justiça, particularmente no âmbito da vida pública, comprometendo-se com opções concretas e coerentes com a sua fé. Então, enfim, essa regra 15 do nosso
da nossa UFS já de estudo em relação a isso, né? Acho que a partir disso as fraternidades realmente podem puxar esse assunto, que é um assunto que afeta todos nós, né? E não deveríamos ter temas tabu, gente, na nossa fraternidade. Isso é muito importante dizer. Nossa vida em fraternidade não comporta temas proibidos. Nós não podemos ter temas proibidos que conversemos entre nós, entre fraternidades. Se nós temos certeza da nossa fé, se nós temos certeza do nosso carisma, certeza do que a gente defende, a gente não tem que ter tema tabu, a gente tem que conversar sobre tudo, né? Então é isso. Nós do Regional estamos à disposição para as fraternidades que estão nos ouvindo agora, puxar esse assunto nas suas fraternidades. Chamem a gente no WhatsApp, aí todos vocês têm nosso contato, agendem a gente liga a internet e ajuda a fazer esse debate com vocês, porque dia 15 está chegando, né? Dia 15 está chegando e a gente precisa escolher de forma bem precisa, né? Nessas eleições que vão surgir. Vocês estão me ouvindo agora? Foi? Estamos, legal. Agora estamos. Deu uma travadinha aqui. Então, a gente está encaminhando agora para o nosso encerramento. E aí eu queria deixar para vocês, a gente falou um pouco das fake news aqui, né? De como é importante a gente desviar dessas armadilhas eleitorais, né? Que uma delas é essas notícias falsas que aparecem, né? E aí eu queria colocar depois, citar aqui para vocês alguns sites de internet que são muito bons para pesquisa. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, entrar nesses sites e pesquisar. Não vai dar para colocar aqui agora embaixo, mas a gente pode deixar nas descrições também. Depois esse vídeo vai ficar gravado, né? Quem não conseguir assistir agora, vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. E aí, nas descrições do canal do YouTube, a gente pode colocar o site certinho. Mas o site da Arquidiocese de BH é um site muito bom para pesquisa. O site do NESP, da PUC Minas também é um site muito bom, que está lançando vários materiais para as eleições de agora, né? O site do Conselho Nacional do Laicato do Brasil também. O Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, também é um site muito bom para isso. O site da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o site da nossa Conferência da Família Franciscana do Brasil, o site da nossa UFS, nossas redes sociais também, o site da JUFRA, o site do Sinfrajup, né, também é muito bom para a gente comentar. Enfim, eu estou citando todos eles, depois a gente coloca direitinho para vocês conseguirem entrar e ver. Essa coisa da fake news é muito importante a gente tomar cuidado com essas armadilhas, né? E uma das formas da gente combater, claro, olhando esses sites é muito importante, claro, mas saindo um pouco das redes sociais também é muito importante. Às vezes a gente vê alguma notícia no WhatsApp, vê alguma notícia no Facebook, nas redes sociais. Quem sabe a gente não pode perguntar para alguém se ela acha isso também, em casa mesmo, né? No jantar, a gente pergunta, olha, eu vi isso na internet, será que é verdade? E para além, né, a gente vive em fraternidade, pergunta para o irmão, né, da fraternidade, para a irmã, olha, eu fiquei sabendo dessa notícia, será que é isso mesmo? Enfim, a gente precisa se cercar de verdades nesse sentido, né? E aí eu li em algum lugar que era isso, quanto mais individual a gente fica, quanto mais fechado a gente fica nas nossas redes sociais, mais suscetível a gente está a cair nessas notícias falsas, né? É claro que eu não estou falando aqui para todo mundo sair das redes sociais, não é isso, é impossível, a gente está nas redes sociais. Mas também fazer esse bate-bola, tirar um pouquinho das redes sociais e mais o presencial também, né? Conversar com as pessoas, será que é isso mesmo? Será que isso que eu li é verdade? Se a gente se fecha muito ali, a chance da gente cair nessas armadilhas é muito grande, né? Enfim, vamos caminhar para o nosso final, então? Lembrando que o próximo encontro vai ser... A gente está fazendo esses encontros de 15 em 15 dias, né? Então, o nosso próximo encontro vai ser daqui a 2 domingos. Hoje é dia 25. Daqui a 2 domingos é dia 8.
né? Dia 8 de novembro vai ser o nosso próximo encontro, e vai ser o 8º encontro. E o tema dele vai ser assistência espiritual, a UFS e a JUFRA, né? Então, um tema só sobre assistência espiritual. Quem vai estar participando desse encontro vai ser a Ana Paula, da UFS, e a Franciele, da JUFRA, né? Os convidados vão ser o Frei Adelmo, da UFM, a Ordem Franciscana dos Menores, né, dos Freis, o Frei André Henrique, dos Capuchinhos, e o Frei Jean, dos Capuchinhos também, e o Frei Marcos, da UFM, tá bom? Então, dia 8/11, às 17 horas, nesse mesmo canal, tá aí as informações todas certinhas, né? Encontro marcado, então, com o tema assistência espiritual, a UFS e a JUFRA. Ufa! Beleza, gente? Vamos encerrar com uma oração e uma música? Vocês querem se despedir, pessoal? Eu agradeço desde já a presença de todas e todos. Estou muito feliz de ter feito esse papo hoje com vocês. E nós, da Regional, estamos sempre à disposição para continuar esse assunto, tá bom? Leandro, eu queria me despedir também. Agradecer a todo mundo que participou, agradecer o convite, dizer que a nossa caminhada, ela permanece, a gente se coloca também à disposição para outras formações, outros espaços, né, presenciais, para a gente também se ver, se conhecer, se aconchegar, e dizer que os tempos não são fáceis, são até bastante difíceis, mas que a gente também se move pelos grandes desafios, e eu acho que esse é um desafio grande que está colocado para nós. De minha parte, só tenho a agradecer, viu? A cada um de vocês. Eu acredito que as pessoas que participaram também nessa sintonia tão bonita. Fraternidade é isso, a gente se sentir irmão. E agora eu sei que eu tenho irmãos e irmãs em tantos lugares, né? E essa experiência tem sido muito boa para mim. Eu agradeço muito a acolhida que eu tive aqui em Uberaba, na Fraternidade, e em todas as fraternidades. Muito obrigado, fico muito feliz mesmo. Paz e bem. Eu queria também agradecer a todos e a todas que participaram, gente, e também a Lilian por essas grandes palavras que ela... Ixi, tô até nervosa, gente. Ela nos deixou, né? Muito obrigada, viu, Lilian? E a todos que participaram também com a gente. E agora, para que Deus nos dê força, né? E discernimento nessa eleição que já está chegando. Bora para a oração, gente? Senhor, cria em mim um silêncio denso e fundo, e nele um abismo para aninhar teu Santo Espírito. E no silêncio, despoja-me de mim, Senhor, e faz-me, te peço, pobre de tudo, de ideias vãs e palavras. Desejo outros atos que não os teus. Dá-me silêncio fraterno, meia aflição de tuas criaturas, belas e radiantes, serenas e fortes criastes, e assim deveriam louvar-te. Mas o fruto do nosso pecado queimam de dor dilaceradas, nas grandes cidades, nos barracos e prostíbulos, crucificados nos campos de guerra. Dá-me, Senhor, serviste nas tuas criaturas, em silêncio, que meu olhar diga ao outro teu afeto, e minhas mãos abracem o irmão com o teu abraço. Meus lábios beijam os pés do caminhante, e neles vejam, Senhor, teus pés cansados. E depois de viver da alegria de na ação te contemplar, meu amor seja, enfim, comunhão plena, mergulhado no infinito do teu amar. Amém. Então, com essa oração, nós encerramos nosso encontro. Muito obrigada, viu, gente? Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Paz e bem. Paz e bem.